Prontinho. Olha aí, ó. A importância da palavra, né? Módulo 1, aula 4. Não é? Isso aí, acho que é aula 4, né? Deixa eu aumentar mais aqui a tela para vocês poderem ver melhor. Assim fica show de bola. A importância da palavra. Bom, gente, esse é um assunto que mexe muito comigo porque nós temos diversas expressões de adoração para com Deus. Eu estava falando isso, inclusive, nas aulas anteriores com os alunos do segundo módulo, que nós expressamos diversas formas de adorar. Você vê, por exemplo, em Deuteronômio, também em Mateus, Jesus ele fala para nós adorarmos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então tem que haver um equilíbrio nesse amor, nesse ágape que nós temos com Deus, a ponto de nós adorarmos a Ele e amarmos a Ele não metade, não um quarto, nem um quinto, mas amarmos a Ele com toda a nossa força, todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. E entendimento também é uma forma de expressão para com Deus. Entendimento também é uma forma de expressão. Esta forma de expressão para com Deus, ela está em o seu amor para com a palavra. Você ama a palavra, então você medita na palavra. Beleza? Olha só o que diz aqui. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Ela não é apenas um livro, mas é a perfeita palavra de Deus revelada ao coração humano. Certa vez, Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o jornal que circulará amanhã. Claro, a gente vai pegar textos ali de 4.000 anos, de 5.000 anos atrás, e você pode aplicar perfeitissimamente aos dias de hoje, porque ela funciona. Esses textos funcionam. Funcionam por quê? Porque a palavra é viva. A palavra ela não muda. A palavra se renova e a palavra ela está sempre contínua, né, e acesa. Então, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela é muito mais do que um manual de regras e doutrinas. Ela gera vida, desenvolve a fé, produz mudanças, edifica o caráter. Pelo menos essa é a proposta, né? Transmite alegria, derrota a tentação, renova a esperança, liberta poder e transforma nossas mentes. Olha que interessante, gente, a questão da palavra. Olha o que está aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui no grego, gente, é teleio. Teleio é uma palavrinha que indica maturidade. Tá? Indica maturidade. Então, quando fala assim, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, está dizendo, a fim de que todo homem de Deus seja maduro, tenha uma consciência que possa discernir as coisas, porque uma criança não discerne nada. Uma criança não sabe muita coisa. Ela só sabe que é errado na base da dor. E agora, o adulto não. O adulto ele tem o discernimento. Então, para que todo homem de Deus seja adulto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem vai levar, quem vai alcançar esta maturidade são justamente aqueles que meditam na palavra de Deus. Perfeito? Olha como que a palavra de Deus não está aqui no texto, mas eu não tenho como entrar nesse assunto sem falar sobre esse texto aqui. Praticamente é um texto que ele é de lei utilizar esse texto, tá? Olha só que interessante. Vamos meditar aqui comigo, ó. Beleza, vamos ler aqui o versículo 8, né? Versículo 8 aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 8. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu, por aquilo que ele teve que passar pelas tribulações da vida. E sendo ele consumado, a palavra aqui consumado é aperfeiçoado, tá? É a mesma palavrinha que está lá em 2 Timóteo. Então, 2 Timóteo?
2 Timóteo 3, 16, 17. É a mesma palavrinha, tá? Consumado, aperfeiçoado, né? Amadurecido, correto? Ele, depois de ter amadurecido, ele veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aí olha que interessante. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação. Tá vendo aqui, ó? Difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Agora ele vai dar um motivo por que o pessoal se tornou negligente, ó. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. O que é o primeiro rudimento? As primeiras doutrinas das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Então, a caminhada cristã, ela toda ela, do início ao fim. Afinal de contas, você foi conquistado pela palavra de Deus, né? Romanos 10, 17 fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra, essa palavra entrou em seu coração e isso gerou um arrependimento em você e hoje você está aqui aprendendo. Então é assim que funciona. Só que a palavra, ela não termina aí, ela continua te alimentando. Só que nos primeiros momentos em que você recebe Jesus, tudo que você deve consumir é leite. Nada mais além disso. E ele vai explicar o que é leite, tá? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Vocês se lembram que eu falei? Que teleio, perfeito lá, na nossa tradução, significa adulto? Pois é, maduro, ó. A pessoa que só vive de leite, ela não é adulta, ela é menino. E é muito mais que caráter, porque você pode ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tem um caráter incrível, mas na palavra é menino. Isso é que muita gente não consegue discernir. Tem aquelas pessoas que são ótimas pessoas, que conseguem ser uma pessoa responsável, chega na hora certa, não faz fofoca, né? Tem um bom testemunho, mas na palavra ainda ele é leite, não consegue de maneira nenhuma desenvolver. É que a gente só olha a questão da maturidade no tocante a comportamento, mas a aula de hoje não está falando de maturidade no comportamento simplesmente, mas também no discernimento espiritual voltado para a palavra. Então aquele que só fica de leite, ele vai dizer o que é leite aqui, que eu vou ler o texto. Ele ainda é menino. Mais um mantimento sólido. Qual é o mantimento sólido? Caramba, ele ia falar sobre a ordem de Melquisedeque, olha só que legal. A gente deixou de ter um monte de informação porque o povo ali não estava sabendo, né? Não tinha maturidade. Se esse pessoal tivesse maturidade, ele ia entrar num assunto muito legal aqui, a gente ia aprender várias coisas. Como eles não tinham maturidade, então acabou que ele deixou de escrever várias informações preciosas ali. Mas o mantimento sólido é para agora você já sabe, né? Os maduros, os adultos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos, os sentidos, exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, como que eu consigo discernir o meu entendimento? Lembra? Amar o Senhor com todo entendimento, através do costume, através do mantimento sólido. Olha aí que beleza, hein? Mantimento sólido. Quebrar a cuca para aprender a palavra de Deus. Agora, o alimento líquido, leite, é isso aqui, ó. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até, a maturidade, a perfeição, tá? O adulto. Não lançando de novo o fundamento, Não vamos lançar de novo, gente, o fundamento do arrependimento. Hoje eu posso lançar esse fundamento? Posso. Porque muitos de vocês são novos na fé. Então, é de lei ter que tocar nesse assunto aqui. Eu não posso deixar de falar sobre esse assunto. Eu tenho que falar. Contudo, uma vez que eu entro nesse assunto aqui e vocês crescem, vocês têm que se tornar o quê? Nesse assunto, vamos ler aqui, Vocês têm que se tornar o quê?
Mestres. Vocês têm que se tornar mestres nesse assunto. Daqui a algum tempo, quando eu chegar para você e falar, me fala sobre arrependimento, você tem que ser mestre nesse assunto, tá? Não pode ficar ali, o que é arrependimento? Sei lá o que é arrependimento, não sei o que é, não, tem que saber. Porque senão a Bíblia chama você de negligente. Hoje não. Hoje você tá aqui para aprender. Mas amanhã, no sentido figurado, você vai ter que saber disso daí na ponta da língua. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Fé. Ó. O tempo inteiro falando sobre fé. E o cara não sabe o que é fé. Não sabe o que é fé. Isso aí é assunto que você vai ter que aprender. Da doutrina dos batismos, você vai aprender a doutrina dos batismos sem chororô, sem você ficar sem saber um item sobre o batismo. No que depender de mim, eu vou matar esse assunto nesse seminário aqui. Imposição das mãos, também tem que aprender imposição de mãos, autoridade espiritual, tudo isso. Ressurreição dos mortos, está lá no terceiro módulo, vai aprender também. Juiz eterno, está lá no terceiro módulo, vai aprender também. Então, quando eu falar sobre ressurreição, juízo, imposição, batismo, arrependimento, fé, tem que sair dessa escola tinindo nesses assuntos, tá? Se você ficar patinando nesses assuntos, significa que você não amadureceu. Significa que você estagnou no conhecimento. Ficou estagnado. E não pode. Quem fica estagnado no conhecimento não amadurece na vida. Porque toda a escritura por Deus é útil, inspirada por Deus é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que você alcance aí a perfeição, meu filho. Se você não estudar, se você não se aprimorar, você não vai alcançar aí a estatura de varão perfeito, que é a maturidade cristã, certo? Razões do que a palavra é fundamental. Ela é verdade absoluta de Deus para a sua vida. Claro, a tua palavra é a verdade, desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é imutável, ela é inegociável. Inegociável. Eu já vi várias vezes, diversas pessoas, que elas fazem assim, ó. No início fala, olha, julgo desigual é errado, não pode julgo desigual. Cristão namora com cristão, não pode namorar com o cara do mundo. Isso está lá em 2 Coríntios 6,14. Não entreis em julgo desigual, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, né? Que comunhão tem a luz com as trevas, que parte tem Cristo e Belial, ou que concórdia, né, há entre o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente, apartai-vos do meio deles. E continua o texto. Então, julgo desigual é errado. E o cara fala, defende, prega, ensina isso. Daqui a pouco, ele tem uma paixonite, né, e acaba gostando de uma menina, ou a menina acaba gostando de um cara que é do mundo, ou meia boca crente, crente meia boca, ou de uma religião totalmente antagônica à nossa, e aí começa a mudar o discurso. Já começa a negociar, ó. O que é inegociável, ele passa a negociar. Não, Deus ama todos. Não. Acontece que agora eu sou missionário do reino. Eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Agora aquela pessoa vai ser conquistada por mim. Não, se você dizer para mim que não pode, então significa que você está fazendo acepção de pessoas. Ou seja, aquilo que era inegociável lá atrás, agora que está apertando o calo dessa pessoa, já se torna negociável. Então você vê que os discursos mudam conforme a conveniência. Só que a palavra de Deus, ela ensina que ela é imutável. Jesus é imutável, né? Em Hebreus 13:8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra de Deus é imutável. Os valores são imutáveis. O ensino é imutável. A espinha dorsal da palavra é imutável. Certo? E a palavra de Deus também, ela liberta. Agora, e conhecerão a verdade,
e a verdade vos libertará. Olha que interessante, né? Eu conheço a verdade me liberta. Agora, quem é a verdade? Jesus fala isso em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus. Não é só conhecer Jesus. Eu sei que Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no versículo seguinte aí. Ele vai falar sobre isso. Mas ele é a verdade, ele é a palavra de Deus. Quando eu estou lendo as Escrituras, eu não estou simplesmente lendo a palavra de Deus, mas eu estou lendo o próprio Deus que se fez carne. Olha que texto interessante, eu vou mostrar aqui para vocês. Para você não fazer essa dicotomia, né? Uma coisa é Jesus, outra coisa é a Bíblia, né? Uma coisa é Jesus, outra coisa é a Bíblia. Olha só que legal. Ó, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus, né? Mas só que não era esse texto que eu queria, não. Pera aí, deixa eu achar aqui. Palavra, tem mais aqui, pronto, é esse texto aqui, ó. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, tá vendo? Qual é o nome daquele que estava vestido com vestes tingidas de sangue? Esse é Jesus. E qual é o nome de Jesus? Palavra de Deus, certo? Ele é a palavra de Deus. Então, quando você está meditando na palavra de Deus, você está meditando em Jesus, porque ele é a palavra. Conhecendo a palavra, eu conheço a verdade, e conhecendo a verdade, ele me liberta. A palavra conhecer aqui não é no sentido apenas de ter um conhecimento intelectual, fazer teologia, ou simplesmente vir para cá, para Revuscu, para poder aprender a palavra. Não! Conhecer a palavra de Deus vai muito mais além disso. Isto requer íntima comunhão. Conforme eu vou tendo mais comunhão com a palavra, mais intimidade com a palavra, eu acabo fazendo com que essa palavra me liberte. Fazendo com que essa palavra ela tome todo o meu ser. É interessante que em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, quanto mais você medita, quanto mais você lê, quanto mais você se dedica, mais a palavra vai mostrando a você quem você é. Porque ela vai lá nas juntas e medulas, a parte mais difícil de penetração. Juntas e medulas. Mas a palavra de Deus vai lá e vai revelando as suas imperfeições, as suas falhas, tudo isso. Ela vai revelando. E na medida que ela se revela e você se entrega à palavra, ela vai te libertando. A libertação, ela não vem de uma forma abrupta, mas ela vem de uma maneira paulatina, devagar, é um processo. Claro que tem pessoas que são libertas no ato de uma oração. Gente que é viciada em uma coisa se liberta naquele mesmo momento. Mas isso não acontece com 90% das pessoas. A maioria precisa de um processo de libertação, um processo onde ela vai aos poucos mudando o seu comportamento. Mas essa mudança de comportamento ela é mediante ao conhecer a verdade. Na medida em que você conhece, você se deixando levar e se submeter à palavra, permitindo que ela domine a sua vida, aí você vai conhecendo ao Senhor e vai se tornando semelhante a Ele e vai morrendo para este mundo. É o que Paulo falou, Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que eu vivia antes, a vida de pecado, a vida relapso, uma vida de dulidade, de duplicidade, deixa de existir a partir do momento em que eu quero conhecer a palavra de Deus.
A partir do momento que eu quero conhecer as Escrituras. E eu quero fazer com que as Escrituras me aperfeiçoem. Aí sim, eu vou ter uma vida vitoriosa de sucesso. Tá? Olha o que está aqui. Ele é o nosso alimento. Imagine você passar uma semana sem comer nada. Claro, né? Olha o que está em Mateus 4,4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca, ou que procede da boca de Deus. Toda a palavra. Quando você medita na palavra, é interessante, gente. Eu tenho muitas experiências com pessoas que têm fome da palavra, que têm sede da palavra. E vira e mexe, quando eu vou conversar com elas, claro, aqueles que têm fome, né? Esses que têm fome, pode passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, as pessoas ficam ali, firmes ouvindo a palavra. Querem ouvir a palavra. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz que eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei à terra fome, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de comerem da minha palavra. Então, estamos em dias em que Deus ele está proporcionando momentos em que a gente vai ter vontade de se alimentar da palavra. Porque o que vai trazer o avivamento é a palavra. Agora, o nosso alimento tem que ser diariamente a palavra de Deus. Em Provérbios 6,22 vai dizer, quando eu caminhar, tu estarás comigo. Quando eu dormir, tu cuidarás de mim. E quando eu acordar, tu falarás comigo. Se você for ler o contexto, está falando do quê? Da palavra, da sabedoria. Então, é o tempo inteiro a minha mente conectada com as coisas que são de cima. Lembra que Paulo falou em Colossenses 3,2? Pensai em imperativo presente. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai, o seu pensamento fixo em Deus. Filipenses 4,8 vai dizer, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa existe, se algum louvor nisto existe, nisto pensai, nisto ocupe o vosso pensamento. Então a palavra de Deus, ela tem que estar entranhada em você. Testemunho é muito bom, testemunho é muito legal, eu me edifico muito com testemunho, mas se tiver que escolher entre viver uma vida de testemunho e viver uma vida onde eu tenho intimidade com a palavra, me perdoe, mas eu prefiro ter intimidade com a palavra. Porque eu posso ser uma pessoa com bom caráter, mas ser menino nas Escrituras. Então é melhor coadunar as duas coisas. É o que Jesus falou em Mateus 22:29. Errais porque não conheceis a palavra e nem o poder de Deus. Tem pessoas que só querem poder, orar, jejuar, poder, jejuar, orar, poder, jejuar, orar. Aí se torna aquele crente hiper, super, mega pentecostal. Né? E vê anjo pra cima, vê anjo pra baixo, vê anjo pra tudo quanto é lugar. Mas aí você vai chegar e vai pedir uma explicação pra ele de uma profecia e ele não vai saber explicar. Não vai saber explicar. Por que ele não vai saber? Porque é uma pessoa que ficou só conhecendo o poder de Deus, mas não conheceu a palavra. Lucas 2,52 vai dizer que Jesus ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Estatura, graça e conhecimento. É graça e conhecimento. É poder de Deus e a palavra de Deus. É simples assim. É difícil? Claro que é, porque não é qualquer um que vai deixar de ficar vendo Netflix. Não é qualquer um que vai deixar de ficar vendo um monte de seriado que fica perdendo tempo, enchendo a sua mente de besteira, para ficar meditando na palavra. Isso requer amor, né? Isso requer dedicação, maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. Então, ela contém a vontade de Deus para as nossas vidas. Olha aí, ó. O que eu tenho que fazer? Será que isso é pecado? Será que isso não é? Já viu aquelas pessoas? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? O cara nunca sabe nada, nunca tem certeza de nada. A pessoa nunca tem uma opinião própria, sempre ele é teleguiado pelos outros. Sempre assim. Por quê? Efésios 5,17.
Portanto, não sejam insensatos. O que é uma pessoa insensata? Alguém que não tem sabedoria, um tolo. Uma pessoa que não tem sensatez, não tem senso do que é certo. Tá bom, eu sei que daqui a 10 minutos vai desligar. Tá dizendo aqui, daqui a 10 minutinhos vai desligar. Aí bota um cifrão ali para poder comprar. Né? Só que é 100 conto um negócio desse aqui para você poder abrir e não cair, né? Então, vamos lá, ó. Onde é que eu tava? Sensatez, né? Ok. Se você for ler, eu tô numa série muito interessante, né? Eu tô colocando aos poucos lá no Instagram a série sobre o livro de Provérbios. E essa série do livro de Provérbios, eu tô do capítulo 1 e vou até o 31, estudando com o pessoal lá do canal do YouTube. E é muito interessante, gente, que nós já chegamos no capítulo 10. Amanhã vamos falar sobre o capítulo 11. E uma das coisas que Provérbios ele critica com veemência, é a insensatez do tolo. Como que o insensato comete tanta burrice, gente? Tanta burrice. E são 31 capítulos. 31 capítulos, onde um livro inteiro ele vai nos instigar a buscar a sabedoria. E o insensato é justamente aquele que não busca a sabedoria. E a sabedoria você só vai alcançar lendo as escrituras, meditando na palavra, meditando no que está escrito. Não adianta ficar, ó Deus, me dê sabedoria, né? Claro que Tiago capítulo 1 vai dizer que se você pedir a Deus, ele vai te dar de bom grado, né? Mas tem que pedir com fé, sem duvidar. Eu sei disso. Mas não adianta ficar sentado tomando suco de laranja deitado na rede, que não havia um anjo com uma varinha do Harry Potter e fazer você ficar inteligente da noite pro dia, que isso aí é magia, não é assim, né? A sabedoria Deus vai te dar mediante ao tempo que você gasta meditando na palavra. Aí a sabedoria vem. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos, em João capítulo 15, que o Espírito vai lembrar vocês de todas as palavras. Mas vai lembrar como? Vai lembrar mediante aquilo que você uma vez aprendeu. Ele vai lembrar você. Então, para que você tenha sabedoria, você tem que meditar, você tem que estudar, você tem que gastar tempo. E aí, a sabedoria vai olhar para você, vai te ver, porque a sabedoria é o verbo, é Jesus, é a palavra de Deus. Vai te amar, porque diz, né, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Não é isso que está lá em Provérbios 5? Né? Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. É a sabedoria da palavra que está falando isso. Então, se você amar a palavra, gente, a palavra vai te amar também. E aí, por ela te amar, ela vai se deixar permitir que você encontre. E quando você encontrar, aí vai haver um ótimo casamento entre aquele que quer a sabedoria e o mestre que quer ensinar, que é Jesus. Agora, se você não fizer esse caminho, que é um caminho penoso, porque afinal de contas você vai ter que dedicar um bom tempo da sua vida meditando, estudando, aprimorando, você vai ser um insensato, vai ser uma pessoa que, olha o que o texto continua dizendo, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor, ou seja, uma pessoa que nunca vai saber qual é a vontade de Deus. Vai ficar perguntando sempre pro pastor se isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo, isso não sei o quê, isso não sei o quê, nananã, para de me encher o saco, para de me ligar, para de mandar WhatsApp perguntando coisas que você já era para estar sabendo. Isso aqui não é para eu ficar ensinando a você já adulto a comer, botar a colher na boca, meu filho, né? Aprenda a palavra, deixa que a palavra ela venha a amadurecer você. Ela contém o poder para vencer. Olha, quem pratica a palavra, ele é vencedor, gente. Ele é vencedor. Lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, vai dizer assim: nem todo aquele que escuta as minhas palavras, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, né? Aí ele vai falar sobre aqueles que acabam, né, expulsando demônios, curando os enfermos, profetizando. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci.
né? Porque todo aquele que edifica sua casa, né, sobre a rocha, né, pode cair os ventos, combater contra aquela casa, né, correr os rios, pode inundar, vai combater contra ela, mas ela não vai cair, porque está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei como um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E correram os rios, sopraram os ventos, né? Caiu a chuva, combateu contra aquela casa e foi grande a sua ruína. Então, qual é o mecanismo que eu uso para que quando vier a chuva, o vento e os rios combater contra mim e eu não cair e não ser desconsiderado quando Jesus voltar? Praticando a palavra, porque praticando eu vou fazer o quê? Eu vou vencer com o poder do inimigo. E olha que o texto ali vai falar o seguinte: aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha ali é Petra. Petra, no grego, é o seguinte: é um grande bloco rochoso irremovível. Ou seja, quem é o grande bloco rochoso irremovível? Quem é a pedra angular? Quem é a pedra de esquina? É Jesus. Aquele que edificou a sua casa em mim. Aquele que edificou a sua casa na palavra. Aquele que edificou a sua casa nas escrituras. Edificar a casa, os fundamentos, vai te dar poder para poder vencer e ser um vencedor contra o diabo. Isso aí é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, você vai ver claramente ali que Jesus ele acaba de jejuar. Satanás vai ali tentar Jesus. Ele vai falar: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, tentando mexer, né, com a fragilidade de Jesus ali com fome. Aí Jesus vai citar Deuteronômio 6,18 para ele, 6,13, né, para ele, vai falar assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo viu que Jesus usou a palavra, aí ele falou assim: que interessante, eu vou usar a palavra também. Aí ele vai citar o Salmo 91, que vai dizer: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima, porque está escrito, olha, usando o Salmo 91, porque aos teus anjos dará ordem para que não tropece em pé algum. Aí Jesus viu, ele usando a palavra, aí ele usou Deuteronômio 6,16, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele vai pegar firme, ele vai pegar naquilo que mais mexe, que são os brilhos, o status, o orgulho, a popularidade, o poder, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, todos esses reinos do mundo eu te darei, se prostrados me adorares. Como que Jesus venceu? Usando a palavra. Ele vai dizer somente: vá-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então, quando você utiliza a palavra, o diabo ele foge de você. Então, tem que sempre utilizar a palavra. A palavra de Deus ela é poderosa. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119, versículo 97, a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Então, medite na palavra. Eu vou estar encerrando aqui agora. Faltam ainda mais alguns tópicos, tá? E aí a gente vai continuar no próximo link que eu vou gerar agora. Voltamos aí, voltamos. Onde é que eu parei? Palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Claro, gente. Ouvir a voz de Deus, olha que interessante. Nós estarmos meditando na palavra para que nós possamos estarmos abertos à voz de Deus. Porque quando você se debruça na palavra, não é só você que está ali se alimentando simplesmente, mas você consegue, pela palavra, ouvir o que Deus quer para você, certo? Bom, para sermos livres, eu já citei isso daqui, porque tá lá, até expliquei, né, o conhecer, a verdade e a libertação. Já fiz uma exposição sobre esse texto aí lá em cima. Cheias de promessa, olha que interessante, existem mais de 365 promessas, uns dizem que é 365 mesmo, é como se fosse uma promessa por dia, na Bíblia. E olha que interessante, porque muitas pessoas
elas não sabem qual é a promessa que Deus tem para ela. Elas ficam totalmente inertes, né, com relação às promessas que Deus tem para ela. Isso é perigoso demais. Você não saber quais são as promessas que Deus tem para você. Muitas pessoas, elas apenas estão, como é que eu posso dizer, acomodadas ou felizes ou simplesmente se contentando com ser salvo. O importante é eu ser salvo. O importante é a salvação. Claro que o importante é a salvação. Ninguém aqui quer ficar queimando o resto da vida. Mas agora, uma vez que eu recebi Jesus, tem um caminho a percorrer. Que caminho é esse? É o caminho do aperfeiçoamento. Nós lemos os textos, vimos que aquele que não quer se aperfeiçoar na palavra é um negligente. Infelizmente é assim. É dessa forma que a Bíblia ela vai tratar aqueles que não querem se aperfeiçoar na palavra. É aquela pessoa que só gosta de ir para a igreja por causa de louvor, por causa de louvor, só quer ir para a igreja por causa de colegas, por causa de amigos, né? Mas na vida devocional dela, não tem ali nada que implique, que você enxergue nessa pessoa alguém que esteja disposto a crescer na palavra. Eu às vezes fico vendo, né? Porque o que eu fico pensando? Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de ensinar. Eu ensino a palavra desde os 16 anos de idade. Eu já era pré-adolescente e já ensinava para adolescente. E é uma área que, para mim, isso daí é o amor da minha vida. O amor da minha vida é ensinar. Muito bem. E às vezes a gente se encontra com pessoas que são novas na fé. Novas na fé. E você não vê esta mesma pegada nos novos na fé. Há uma importância. Eu vou colocar aqui um texto para vocês. Vamos ver aqui, ó. Como crianças. Vamos botar aqui, crianças. Para a gente não ficar... Já estou acostumado a usar essa ferramenta. Vamos botar aqui nascidas. Pô, essa versão aqui não é muito boa para buscar esses versos aqui, não. Vamos ver se agora tá aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Desejar afetuosamente. Essa versão é muito chata. Vamos pegar uma outra versão aqui maneira. Pô, só tem afetuosamente? Não é possível que só tenha afetuosamente. Aê, essa versão é melhor. Olha aqui, essa versão tá mais próxima do original, tá? Ó, 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente. Ó, desejai ardentemente. Ardentemente, tá vendo? Né? O que é ardentemente? Né? Uma pessoa que está ávida, afetuosa, mas afetuosa é muito fofinha, tem que ser um negócio mais impactante, né? Desejar com ardor, com vontade, né? Como se fosse alguém que é pronto para a guerra, né? Com um coração totalmente voltado para aquilo dali. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Pessoas que acabaram de nascer de novo, se batizaram recentemente. O quê? O genuíno leite espiritual. Para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Porque a salvação é um processo, né? Eu já não estou irremediavelmente salvo. Salvo, eu estou em esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas para que eu alcance a salvação, eu tenho que primeiro, uma vez que eu nasci de novo, eu tenho que agora ardentemente ter um desejo ardente no meu coração de buscar o conhecimento do leite espiritual. E voltando ao que eu estava falando, as pessoas, muitas delas, novas convertidas, eu me aproximo delas e eu não vejo assim muito interesse dessas pessoas em querer conhecer a verdade, né? Ou
pelo menos o leite espiritual. Você vai sentar com elas ali, o papo é porque Deus é bom, porque Deus é legal, porque Deus é maneiro, porque Deus é show de bola, porque Deus abençoou, porque Deus fez aquilo, porque Deus fez aquilo, porque Deus aquilo outro, porque o culto foi uma benção, porque o louvor estava demais, porque aquela... É só assuntos assim, né? De como que Deus está abençoando a vida de cada um. Foi o que eu falei, testemunho é muito bom. Né? Testemunho é legal pra caramba, é show de bola. Mas além do testemunho, tem uma outra coisa importante que você e eu temos que desejar ardentemente. O leite genuíno. Passou do leite, agora é alimento sólido. E não apenas ficar dependendo de testemunho, né? E de como que Deus é legal, como que o Senhor é bacana. Que isso daí não vai trazer um amadurecimento, vai trazer uma edificação. Claro, edifica, o testemunho edifica, falar que Deus é bom edifica, arrumar estratégias para ganhar pessoas edifica, mas o que vai amadurecer é a palavra. Como permanecer na palavra? Hebreus 2:1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, qual é a palavra-chave aqui? Diligência. Atenção, cuidado. Com o quê? Com o que nós já temos ouvido. Então você tem que estar o quê? Atento, manter vigilância, diligência com aquilo que você tem ouvido. Fazendo assim, em tempo algum você vai se desviar dela. Ou seja, vigilância, né? Atenção, ter uma mente voltada para aquilo tudo que eu acabei de falar, que é pensando nas coisas que são de cima. Na parábola do semeador, Jesus nos ensina que há tipo de coração onde a palavra foi semeada, mas o inimigo imediatamente rouba a palavra do coração. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não compreende, e Satanás então vem e rouba as coisas que foram semeadas em seu coração. Isso é uma outra coisa muito importante, muito importante. Quando a pessoa ela ouve a palavra e ela acha a palavra legal, mas ela não compreende o que foi ensinado, o inimigo vai lá e rouba aquela palavra dela. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Não compreende. A pessoa não compreende a palavra. Ela ouve a palavra, o texto vai dizer mais na frente que ela se alegra. Ela se alegra com a palavra. Nossa, a palavra de hoje foi tão maravilhosa, meu Deus. Aí chora. Aí desmancha a maquiagem, né? A palavra de Deus ali movendo o coração daquela pessoa. Só que tem um detalhe importante que deixou passar aqui, ó. Ela não compreendeu. Agora, por que não compreendeu a palavra, gente? O que você quer, garoto? Rapidinho, gente. Meu cachorro tá querendo sair aqui. Já tá chorando. Vamos lá. Vai lá, garoto. Voltamos à nossa programação normal. Por que a pessoa ela não compreende a palavra? Pasmem para o que eu vou mostrar para vocês agora. Pasmem. Olha esse texto. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Se a minha memória não me falha. Deixa eu ver aqui. Ou se é capítulo 6. Vamos ver aqui qual é a palavra-chave desse versículo. Endurecido. Tá em Marcos. Não tá aqui, ó. Essa versão não fala, né? Porque o coração. Né? Eu tenho que ler esse texto aqui para vocês entenderem qual é a raiz da não compreensão da palavra. Né? Qual é a raiz da não compreensão da palavra? Perfeito. Tá aqui, ó. Marcos capítulo 6. Olha só. Vamos ler comigo. O que tinha acabado de acontecer, gente? Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha que interessante, hein? Só que não é Jesus que faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês sabem disso. Ele dá a autoridade para que os discípulos façam isso. Ele vai lá e distribui para os discípulos, não é isso que diz o texto?
E os discípulos vão lá e começam a alimentar o povo, ou seja, são os próprios discípulos que estão pegando o pão, estão, na medida que corta, cresce, corta, cresce, tira peixe e não acaba de sair peixe, não acaba o número de peixes ali. Aí, olha o que aconteceu. Aí tem aquela passagem de Jesus no barco, vem os ventos, né? Ele manda, né, o vento se acalmar e tal, né? O pessoal ficou atônito. E por que eles ficam atônitos? Vamos ler o texto comigo, ó. E vendo em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si, atônitos. O que é uma pessoa atônita, perplexa, sem entender nada do que está acontecendo? Isso é uma pessoa atônita, tá? Por que eles ficaram assim? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois antes o seu coração estava endurecido. Olha aí, ó. Olha a raiz da não compreensão. Você pode até se alegrar com o milagre. Você pode até se alegrar com um testemunho. Mas se o seu coração estiver endurecido para com a palavra, você não vai compreender. E a falta de compreensão endurece o coração. Meus amigos. A falta de compreensão endurece o coração. Nunca se esqueça disso, dá até para rimar. A falta de compreensão endurece o coração. Às vezes, eu quero estar ensinando algo da palavra de Deus para alguém, aí ela vai falar assim, mas isso aqui é irrelevante. Mas isso aqui não é importante. Mas isso aqui não vai trazer significação nenhuma. Não. O problema é porque, por ele não compreender as coisas, o coração endurece. E o coração endurecido, mente não compreendida, o que o diabo vem e faz? Creu, ele arranca a palavra, né? Ele rouba a palavra. Tudo que foi semeado foi roubado. Tudo que os discípulos fizeram lá, que interessante, né? Tudo que os discípulos fizeram, os milagres que eles fizeram, não valeu de nada. Quando Jesus ele começa a caminhar por sobre as águas, eles ficam perplexos, sem compreender. Ou seja, uma coisa vai desencadeando em outra. Se eu não compreendo aqui, eu também não vou compreender lá, porque é uma escada. São tijolos que se montam no decorrer da vida cristã. Então, se você não compreender o arrependimento, você não vai compreender a fé, que não vai compreender a imposição de mãos, que não vai compreender batismo e muito menos o alimento sólido. Você pode até se alegrar, mas você não vai compreender. E quando viermos a falar de assuntos mais complexos, por você não entender, o coração fica endurecido. E aí você rejeita. E aquilo que uma vez te alegrou, o diabo vem e rouba. Olha como que é o caminho, né? Que Deus ele usa. Tem que estar em perfeita sincronia. Não pode fazer de qualquer jeito. Bom, toda a palavra de Deus ela é inspirada. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Já falamos sobre isso no início. Temos que assimilar suas verdades, ou seja, medita para ter compreensão. Nós já falamos sobre isso também. Meditar na palavra é porque está repetindo aqui, né? Só muda as palavras, né? Mas a ideia continua sendo a mesma. Olha que interessante, ó. Até é bom usar esse texto aqui, ó. Lucas 24:45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quanto mais você se dedica, né, a compreender a palavra, vai chegar um momento em que Deus ele vai abrir o seu entendimento.
Deus ele vai abrir os seus olhos. Porque uma coisa é você ler com os olhos vendados. Uma outra coisa é você ler com os olhos descobertos. Eu poderia aqui ler, não vai dar tempo agora, ler vários textos com vocês que muitas das vezes as pessoas leem o texto de uma maneira, mas fala outra. Leem um texto de uma maneira, mas fala outra. E aí eu vou explicar o texto para essa pessoa, ela vai falar assim, caraca, não é que é verdade? Ou seja, né, a compreensão ainda falta para algumas das pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não meditam, elas apenas repetem o que as outras pessoas falam, seja no púlpito, seja no YouTube, e por elas não meditarem, ou seja, por elas não conferirem nas escrituras o que realmente está ali, acaba que elas são mais propensas a acreditar de bom coração, mas acredita sem conferir se é verdadeiro ou não, e pessoas assim estão mais propensas a errar. Então o ideal é você estar sempre conferindo nas escrituras tudo o que lhe é ensinado. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar, é algo que você deve fazer, como diz o Salmo 119, versículo 97, que é o versículo que eu citei, como é uma tua lei, era a minha meditação de dia e de noite, o dia inteiro, né? Então, você precisa estar meditando nas escrituras. Estudando é diferente, tá? Porque estudar requer você pegar, igual eu tava fazendo aqui agora. Eu tava aqui, antes de estar com vocês, uma penca de livro aqui do meu lado para poder, né, meditar, fazer os meus esboços, fazer os meus slides, tudo que eu preciso para trazer uma aula com excelência, né, com dedicação. Como meditar na palavra de Deus? Isso aí é de praxe, a gente já sabe, separar um bom tempo, não ficar meditando. Olha, se possível, não medite com o celular do lado, tá? Por quê? Porque isso vai te distrair, tá? Então, medite no teu canto, no teu quarto, desliga tudo e vai estudar a palavra, né? Tenha um planejamento, ou seja, não vai abrindo, né, tipo tiroteio ali, qual que vai ser, não. Eu quero estudar esse tema, isso é importante, para você começar a buscar os textos para aquele estudo ali. Procure entender o contexto, não leia apenas o versículo, leia todo o enredo da história. Procurar fazer perguntas aos textos, tá? Faça perguntas aos textos, isso é importante. Porque quando você faz, e faça perguntas certas também, né? Se fizer pergunta errada não adianta. Porque quando você fizer a pergunta para o texto vai ser obrigado a te explicar com outros textos, tá? Você quer ver uma coisa interessante? Teve um irmãozinho que falou para mim assim, ô Igor, eu não peco mais. Eu falei assim, como é que é? Você não peca mais? Você virou anjo? O que houve? Aí ele, não, é porque está escrito lá em 1 João 3, que aquele a quem é vindo sobre ele a semente, esse não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu falei assim, um momentinho, não é que não pode pecar no sentido de que ele não vai conseguir pecar. Ele não pode pecar porque é uma ordem, ele não pode pecar. É a mesma coisa que eu falo para você não pode matar. Né? Agora que você conhece a lei, você não pode matar. Mas eu não estou dizendo que você não vai matar, porque você tem livre-arbítrio. Não pode é uma orientação que João está fazendo. Não é que não pode, no sentido de que você não vai conseguir. Não pode é porque é errado. Você não pode ficar pecando toda a vida. Porque ele mesmo disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. Então, o texto às vezes é meio confuso, por causa da linguagem daquela época, que trazer para a linguagem de hoje é meio complicado. Igual perfeito. Você vai ler ali, caramba, então eu nunca vou conseguir ser perfeito, né? Porque perfeito é só Jesus. Pois é, só que a palavra perfeita ali, para aquela época, não tem a ver com o perfeito de hoje. O perfeito de hoje é perfeito de a pessoa impecável, né? Mas o perfeito para aquela época é de uma pessoa madura, adulta. Só isso. Então tem que fazer as perguntas para o texto, estudar, para não acabar errando aí. E claro, colocar a palavra em prática. Aquele texto que nós citamos, né? Todo aquele que pratica a palavra, né, é vencedor.
Os textos que nós lemos, olha aqui, ó. Mateus 7,24, né? O texto que eu citei para vocês. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha, certo? Bom, é porque eu sou assim. Eu não fico sempre preso, né, ao texto. Eu vou falando, né, tudo aquilo que vem no meu coração, mas tudo que vem no meu coração já está no texto, só não está na mesma ordem, certo? Então é isso aí, ó. Palavra final, benefício de sermos cheios com a palavra de Deus. Vencer o pecado, livrar do engano, poder na oração, certeza da salvação, paz no meio da aflição, capacitar a declarar a fé pública, orientar nas decisões da vida e dar muitos frutos. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, não. Hoje eu vim render a Letícia, que a Letícia foi para Urubici e aí ela não conseguiu voltar a tempo, ela pediu para eu ministrar a aula aqui para vocês. Certo? Então acho que é isso, vamos estar orando para que essa palavra ela venha se tornar vida em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te pedimos para que o teu reino venha sobre os nossos corações, para que a tua palavra ela vá e produza o resultado pela qual ela foi enviada, porque não há nada que vá e volte vazia, Senhor. Mesmo que a gente não tenha gravado 100% do que foi falado aqui, nós sabemos que a tua palavra, mesmo assim, ela vai produzir muitos frutos na vida dos teus servos, Pai. Eu oro com aquele mesmo temor da responsabilidade que eu tenho de ensinar, de ministrar para os seus filhos. Eles não são meus, eles são seus filhos. E coube a mim hoje ministrar um pouquinho da tua palavra para eles nessa tarde. Que eles possam ouvir essa palavra e gravar nas tábuas do coração de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém.